Pai do Senhor para a igreja, amém? Boa noite a todos. É um prazer muito grande, estar aqui com os irmãos. Tem alguns anos que eu estive aqui também trazendo a palavra e foi uma bênção, E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade novamente hoje, de estar aqui com cada um dos irmãos. Eu tenho um carinho, de fato, muito grande pela Bianca, pelo Gabriel, um carinho verdadeiro, e eu fico lisonjeado com esse convite. Eu acho que eu vou me embolar com isso aqui. Até agradeço a Bianca, mas eu acho que eu vou me embolar. Calma aí. E eu fico muito feliz pelo convite, lisonjeado, e eu creio que Deus vai falar com os irmãos, amém? Nessa noite, como o Gabriel falou. Meu nome é Diego, sou Diego Fecuri. A minha igreja fica ali em Vila Heliópolis, o Ministério Getsemane, lá na filial. Aqui na Estrada Belfor Roxo mesmo, fica a matriz da igreja, onde a minha mãe e meu pai são pastores aqui. E estou aqui com os jovens lá da igreja, o Caio, o Kevin, a Clara, que estão aqui me acompanhando. Hoje lá na igreja também está tendo, um evento que é o Congresso da Família, que é hoje e amanhã. Então, mas orei ao Senhor, pedindo direcionamento ao Senhor. O Senhor me confirmou para estar aqui com os irmãos nessa noite, nessa conferência jovem. Você vai reparar que eu estou com a camisa, Eu gostei tanto da camisa que eu falei, eu vou fazer uma para mim também. O tema, impetus ou ímpetus, é um tema muito profundo, é um tema muito forte, e tudo que envolve esse tema, o Gabriel foi me enviando, e eu fui vendo como o Senhor queria falar com cada um aqui nessa noite, com os jovens, os jovens de 1 ano, os jovens de 120 anos, enfim, cada jovem aqui, o jovem há menos tempo, o jovem há mais tempo, mas eu creio que o Senhor vai falar com cada um aqui nessa noite. Eu vou estar lendo o texto base, que está em Atos, no capítulo 20, o verso 24. Aqui são as palavras do apóstolo Paulo, e ele diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O céu nos impulsiona e o mundo nos espera. É algo muito forte, é algo profundo. Como o irmão falou aqui a respeito da origem do nome, Ele tem origem no latim, na versão em inglês também é a mesma grafia. É a mesma grafia. Significa ataque, impulso ou vigor. E lançar-se, o significado amplo, Eu gosto de buscar o significado da palavra, porque a gente consegue compreender de uma forma mais ampla, mais abrangente. Significa lançar-se sobre, dirigir-se com força para o meio de algo, força que causa o início de um movimento. Então, de fato, é uma motivação, é uma força, é como fosse um combustível. E eu faço essa pergunta para cada um nessa noite, inclusive para mim: o que nos move? Qual é o combustível que move a tua vida? Qual é o combustível que faz você se levantar, ir para o banheiro, tomar um banho, trocar de roupa, estar aqui nessa noite? O que fez você estar aqui? O que faz você estar aqui aos domingos, nos dias de culto? Qual é o combustível?
Qual é a motivação? Sobre isso, as palavras de Paulo em Atos 20, 24, né? Ele diz que a razão da vida dele é concluir o ministério que Jesus o confiou. Então, ali o que move Paulo naquele momento, nessas palavras que ele usa aqui em Atos 20, 24, é a razão para que, né, eu me desloque, eu saia da inércia, é concluir a obra que Jesus me confiou, que é testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E eu digo para você nessa noite que todo aquele que se aproxima de Deus, só é possível se aproximar de Deus se o próprio Deus se aproximar de você. Amém? Amém, irmãos? Porque é impossível alguém que está morto fazer alguma coisa, correto? Paulo vai dizer em uma das suas cartas que nós estávamos mortos em nossos pecados. Então, de que maneira um morto pode fazer alguma coisa? Só se o próprio Deus gerar vida em nós. E a vida que nós recebemos do Senhor, ela vem através do sacrifício de Jesus na cruz. É o que nos faz termos vida e vida em abundância. Então o morto nada pode fazer. Agora nós não estamos mais mortos. Nós temos agora já a vida que o próprio Deus, através do seu Filho, nos deu. Vivos. Estamos vivos. Você se deslocou. Você veio aqui. Você ouviu os louvores, as encenações, a peça aqui, a dança. Que Deus abençoe a cada envolvido aqui, que foi lindo, que Deus continue abençoando, né, o grupo. Então, o que nos move? E eu digo que todo aquele que o Senhor deu vida, esse tem um propósito. Todo aquele que tem vida dada pelo Pai através do Filho, ele tem um propósito. Em Efésios, eu vou ler aqui, não sei se é possível colocar ali, se puder colocar Efésios, capítulo 1. Carta aos Efésios, capítulo 1, os versos 4 e 5. É interessante, Paulo está dizendo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos o quê? Santos. Eu não sei se é possível mudar ali a versão que eu uso aqui é NVI, não sei se é possível. De repente facilita a leitura, né? A minha leitura aqui coincidindo com a projeção. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então o que Paulo está dizendo é que nós, todo aquele na qual o Senhor deu vida, aquele que ele escolheu, nós fomos chamados para ser santos, irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis, sem culpa diante dele. E além disso, ele nos chamou, nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então o propósito, todo o propósito de todo aquele que foi chamado pelo Senhor, ser santo e irrepreensível e filho.
Amém? Todos nós, sem exceção. Crianças, todos aqui, sem exceção. Chamados para ser santos, irrepreensíveis. Chamados de filhos. Filho é aquele que faz por amor. Filho não é aquele que faz buscando algo em troca. Se a sua mãe te pede algo, se o seu pai te pede algo, né, jovens que estão aqui, adolescentes, qual é a tua motivação em obedecer o teu pai, a tua mãe, teu avô, tua tia? Ah, eu vou fazer porque eu sei que depois ele vai me levar para lanchar, ele vai me dar um dinheiro, alguma coisa vai acontecer. Será que é essa a motivação? Ou simplesmente você obedece porque você o ama? Porque você é grato por tudo que o teu pai e a tua mãe fez, você tem um coração grato e simplesmente obedece. Você entende que a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Da mesma forma, o nosso Pai, porque nós poderíamos viver uma vida santa, irrepreensível, porque somos filhos. E Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Amém? Efésios 2, no verso 10, Paulo vai dizer: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Então, fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis, filhos de Deus, e fazermos boas obras. Em 2 Coríntios 5, o mesmo apóstolo Paulo escreve também essa carta. 2 Coríntios 5, no verso 15, ele vai dizer: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, todos nós fomos chamados com um propósito. A força inicial que te move, a força motriz, como se fosse um carro. Quando você liga um carro, quando você liga uma moto, você gira a chave, o painel se acende, o motor ainda não está em movimento. Então você dá mais uma virada e há uma explosão. E aí o motor passa a se movimentar. E você coloca a marcha e vai. Qual é a nossa força motriz? Essa força que liga o teu motor. Essa força que faz o teu motor girar. Entender que agora vivo, com a vida que vem do Senhor, você foi chamado para ser santo, irrepreensível, fazer boas obras. Você agora é filho. E como Paulo diz em 2 Coríntios 5,15, para viver para Jesus. Por quê? Para que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é o básico do básico. Esse é o beabá do cristão. Esse é o beabá daquele que está engatinhando no Evangelho. Mas talvez tenham homens e mulheres aqui que ainda estejam com alguma dificuldade de viver em algum ponto desse. E eu digo para você nessa noite, a força motriz é Jesus. Amém? Ele é a força que te move a ser santo e irrepreensível. Entender que é filho, não servo. Filho faz por amor e não querendo algo em troca. Entendendo que agora a sua vida não é mais uma vida que você vive para si,
mas vive para Ele. Gratidão, amor. É interessante que Salomão fala a respeito de propósito, e o que eu estou falando aqui nessa noite é a respeito de propósito daquele que se aproxima de Jesus, propósito daquele que se aproxima do Senhor. A força motriz que te move. Agora vivo, existe uma força que te move a ser santo, entender que é filho, irrepreensível, vivendo como Jesus viveu, fazendo as boas obras. E em Provérbios, Salomão vai dizer que até o ímpio tem propósito. Olha que interessante. Eu vou ler aqui a nível de conhecimento. Provérbios 16, verso 4. O Senhor faz tudo para o seu devido propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Se o ímpio foi feito com propósito, meu irmão, imagina você. Imagina a expectativa que Deus tem em você. Em nós. Porque quem foi Paulo? Quem foi Paulo? Paulo foi um homem que viveu como um imitador de Cristo. Ele vai dizer de forma ousada: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Meu irmão, você tem que ter muita ousadia para falar: ei, olha para mim, porque eu estou fazendo como Cristo fez. Olha para mim, porque eu estou fazendo exatamente como Ele fez. Como? Será que nós estamos aptos e dispostos a falar para aqueles que estão ao nosso redor: ei, olha para mim, sede meu imitador, porque eu estou fazendo igualzinho Cristo fez. Que nível de entrega é esse? Que força motriz que te movimenta e que te leva a viver de forma integral aquilo que está no coração de Deus. Você pega o que está no teu coração e coloca de lado e fala: Senhor, todos os teus desejos coloca dentro de mim, para que nessa terra eu seja as tuas mãos, para que nessa terra eu seja os teus pés, para que nessa terra, quando eu abrir a boca, o Senhor fale através de mim. Que força motriz é essa que faz você anular seus sonhos, seus planos e viver exclusivamente para Ele? Uau! Eu falo bastante sobre Paulo porque eu confesso aos irmãos que eu meditei bastante, orei bastante, jejuei ao Senhor, pedindo direcionamento, pedindo confirmação da palavra, pedindo ao Senhor, orando, lendo, pesquisando, estudando. E Paulo, ele foi chamado pelo Senhor para levar o evangelho aos gentios, que somos nós. Tem algum judeu aqui? Não tem nenhum judeu? Uau! Estou impressionado. Somos todos gentios. Paulo, ele foi chamado para levar o evangelho aos gentios. Esse homem, eu quero falar um pouquinho mais sobre propósito. Eu sei que o tempo está corrido. Eu vou procurar ser muito rápido.
Eu vou falar sobre 5 ministérios rapidamente, porque o apóstolo Paulo fala a respeito dos 5 ministérios. E quando ele fala sobre os 5 ministérios, Efésios 4, no verso 11, ele designou, ele está falando do Senhor, né? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolo o significado é enviado, é um mensageiro, é aquele que tem uma visão do reino mais ampla. O profeta é aquele que é o porta-voz de Deus, é aquele que faz as declarações. O evangelista é aquele que prega aos que estão fora, incentiva aos que estão dentro a também a pregar. Ele é movido por profunda compaixão. O pastor é aquele que cuida individualmente e também no coletivo, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Ele capacita e incentiva com amor. O mestre é aquele que ensina a palavra com profundidade, esclarece a palavra de Deus, incentiva a todos a estudarem. E a sua base é a palavra. Por que eu estou falando sobre isso? Porque cada um de nós, preste muito atenção, cada um de nós fomos chamados com um propósito. O básico, como eu já falei, de todo cristão, mas aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Sério, quem tem habilidade aqui para falar do Senhor, de forma natural? Quem gosta de conversar? Vou mudar a pergunta. Quem gosta de conversar, de falar? Achei que ia ser mais. Tudo bem. Opa, o pessoal está perdendo aí a timidez. Vamos lá. Quem gosta de falar, gente? Seja sincero, não mente não. Olha aí, ó. Glória a Deus, minha irmã. Aleluia. E eu fico feliz que eu sei que vocês não fazem fofoca. Não é isso? Vocês gostam de falar, mas não da vida dos outros, não é verdade? Amém. Fofoca não. Se é para falar da vida de alguém, fala da vida de Jesus. Conta a vida de Jesus toda. Ele deixa você falar da vida dele. Pode falar. Entende? Olha aí. Tem gente que tem o dom, meu irmão, de falar, de conversar. Não sei se tem gente aqui, está na fila da lotérica, fila do pão, fila de qualquer lugar, daqui a pouco está conversando como se fosse o melhor amigo ali, nunca viu a pessoa e... Uau! Tem alguém aqui assim? Ah, meu irmão, eu sabia, eu olhei, eu falei, essa irmã aí, ela tem esse dom. É? Também? Bênção pura, varão. Ô, glória. Olha o ministério aí do evangelista aí, ó. Irmãos, não é nada extraordinário, presta atenção, eu estou dando só um exemplo daquilo que o Senhor quer usar. São características que já estão em nós e o Senhor quer usar a favor do reino. São características que temos e o Senhor quer usar essas características para a glória de Deus, para que o reino do Senhor seja, difundido, seja espalhado na terra. Pessoas observadoras. Tem pessoas aqui que são detalhistas e observadoras? Não? Poucos? Tem alguns. É, Azaf? Você é observador? Falando nisso, eu fiquei curioso. Quem fez a arte da camisa? Foi algum de vocês? Foi alguém de fora? Foi, Bia? Foi alguém daqui? Parabéns, gostei bastante. Ficou muito melhor que a minha. Que Deus abençoe. Por que eu estou falando sobre arte? Porque às vezes a pessoa é observadora, ela tem um olhar diferente para aquilo, ela tem um olhar clínico, ela consegue colocar, em uma arte, em algo assim, uma ideia
e trazer aquilo para uma realidade física. Irmão, são qualidades que temos, o Senhor quer usar a favor do reino, amém? Qualidades que nós temos, o Senhor quer usar a favor do reino. Mas de fato, novamente eu pergunto, o que falta? Porque temos habilidades que são intrínsecas a nós mesmos. A pessoa às vezes já nasce com aquela habilidade. Vamos lá, uma coisa interessante. O próprio apóstolo Paulo, aqui ele está dizendo no verso 11 de Efésios 4, que ele designou. Então, é o Senhor que colocou. Então, se ele designou, o céu nos impulsiona e o céu também nos capacita. Amém? A mesma força que te move, que te deu vida, que faz você se movimentar e ir com um impulso, é a mesma que vai fazer você chegar lá e realizar a missão. Então, não tenha medo. O que o Senhor fala para Josué, assim que Josué assume ali o lugar de Moisés? Alguém lembra? Seja fraco e covarde, foi isso que ele falou? Opa! O pessoal está indo na escola bíblica, né, pastor? Que bênção. Seja forte e corajoso. É só isso que você precisa. Porque o resto Ele te dá. Amém? Ele te dá. E se você chegar a falar, Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não tenho coragem, Ele te dá também. Só esteja disponível, disposto, com coragem, pelo menos para falar, Senhor, eu estou com medo, eu estou com vergonha, mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Não precisa de muito, irmão, porque o muito vem dEle. Ele te capacita, Ele te enche. Então eu creio, eu tenho certeza, na verdade, que todos nós temos pelo menos um dos 5 ministérios, isso eu tenho certeza. Alguns mais de um, e por aí vai. A questão é que muitas das vezes nós não queremos. Ou por medo, vergonha, não sei. Mas a força motriz que te fez viver, que te convenceu, Espírito Santo que te convenceu, te dizendo que você deve ser santo, que você é filho, que você deve praticar boas obras, é o mesmo que te capacita. É o mesmo que te capacita. Não importa o nível de escolaridade, não importa o quão eloquente você é, se você fala bem ou não fala, isso não importa. Quando Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé, Samuel fica ali, uau, ó, homens grandes e fortes. E o Senhor dá uma bronca em Samuel e fala, não é nenhum desses. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Deus fala para ele, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Coração. A força motriz que te fez estar aqui nessa noite é a mesma força que quer dar a você toda a capacitação possível. É a mesma. É a mesma. Dons são ferramentas que o Senhor nos dá. Habilidades são ferramentas que o Senhor nos dá. Continuando a leitura aqui, eu queria, como eu falei a respeito do apóstolo Paulo, no livro de Atos,
para entendermos melhor. E aqui eu falo para todos, inclusive os mais novos. Era interessante como funcionava na cultura judaica, era comum, né? Os jovens entre 13 e 15 anos se tornarem discípulos de um rabino. E a maioria dos discípulos de Jesus, só para a gente entender, eles eram muito jovens, tinham menos de 20 anos, né? Então, Saulo, ou Paulo, né? Para entendermos, Saulo é um nome que era um nome judeu, era um nome de batismo. Saulo, que significa o desejado. Então o próprio Paulo, ele tinha também a cidadania romana. Ele era um judeu, mas tinha a cidadania romana. Então um nome que ele usa, um codinome que ele usa, é agora para poder ir até os gentios, era o nome de Paulo. Amém? Não é que ele mudou de nome, é porque o nome Paulo era melhor para ele se direcionar aos gentios, aos romanos. Então ele usa o nome de Paulo. Então, em Atos, no capítulo 22, verso 3, ele diz, Saulo diz, né? Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso para com Deus, quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Então, o que Paulo está dizendo aqui, muito jovem, ele foi treinado ali, orientado por Gamaliel, ele se torna discípulo de Gamaliel, e ele se torna um fariseu, e agora ele aprende toda a lei, e ele é um exímio cumpridor da lei, ele é aquele que obedece a lei ali, sabe, a cada detalhe. E quando o Senhor Jesus vem e começa ali o seu ministério, Saulo está também ali observando o que está acontecendo, e ele, junto com outros fariseus, passa a perseguir os cristãos, aqueles que eram do caminho. E ele está dizendo que ele estava perseguindo até a morte, prendendo homens como mulheres, lançando na prisão. Verso 5, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, dele cheguei a receber cartas para os seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer a Jerusalém como prisioneiros os que lá estivessem para ser punidos. Então ele está ali, perseguindo os cristãos, porque ele entendeu que aquilo era errado, era uma heresia, estava indo contra a lei de Moisés, e agora ele é um perseguidor. Sem pestejar, ele persegue. Cumpridor. Mas algo acontece no verso 6, por volta do meio-dia. Eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Aqui, meu irmão, a história de Paulo muda totalmente, a história deste homem muda totalmente. Perseguidor, prendia, matava, porque era um exímio cumpridor da lei. Mas Deus tinha outros planos para ele. Amém? Deus tinha outros planos para ele. Sabe o que isso me faz pensar? Que se você tem alguma habilidade, se você é bom em alguma coisa, eu digo para você,
agora em Cristo, entendendo quem você é. E não importa quantos anos você tem de evangelho, irmão, isso não importa. Importa o momento do estalo na sua mente, no seu coração, e você mudar a sua rota. Existem pessoas que às vezes estão anos na presença do Senhor. Eu não digo aqui na igreja, eu digo de uma forma geral, lá na minha igreja, em todas as igrejas. Pessoas que às vezes estão anos dentro de uma igreja, mas ainda não tiveram, de fato, um encontro genuíno com Jesus. Em que aspecto? Eu não estou falando sobre conversão. Eu estou falando sobre propósito. Alguém está me entendendo? Eu estou falando sobre propósito. Saulo foi chamado com um propósito. Ele perseguia, ele matava, ele era exímio. Deus olha para ele e fala: esse homem tem habilidades. Deus olha para você e olha para mim e ele fala: este homem, esta mulher tem habilidades. E aí ele vai e te chamou. E você está aqui. E agora eu te pergunto: o que você está fazendo para ele? Você usa as suas habilidades para ele? A força que te move está te movendo em direção à vontade dele? Porque, irmão, esse tema é muito profundo para eu conseguir pegar leve. Não consigo. É muito forte. O que está escrito atrás da camisa? Vamos lá, eu esqueci. Mas está escrito: o céu nos impulsiona até que todos o conheçam. Não é isso que está escrito aqui atrás da sua camisa? O céu está te impulsionando. De verdade. O céu está te impulsionando. Se o céu está te impulsionando, como eu falei, ele te capacita. E pegue todas as tuas habilidades e vai. E ele vai te acrescentando ainda mais habilidades. Ele vai te capacitando ainda mais. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Ele te move, ele te capacita. Então aqui a vida de Paulo, ela dá uma volta. Eu não vou falar 360 porque vai parar no mesmo lugar, né? Ela dá uma virada de 180 graus. Ela muda, a perspectiva dele muda. Ele fica cego. Nós conhecemos a história, ele fica cego. O Senhor dá uma recomendação: ó, vá lá, entre em Damasco e será dito o que você deve fazer. E vem ali Ananias e ora por ele. E aí, Ananias fala para Paulo, verso 14: então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ananias vai e fala: vai, é agora. Não tem tempo para esperar, é agora. E aí, meu irmão, toda aquela força, todo aquele aprendizado, tudo aquilo que ele sabia a respeito de Deus, todo o seu empenho zeloso, ele agora é zeloso para cumprir aquilo que o Senhor Jesus deu a ele, que é todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Então somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus.
Ele faz isso até o fim da sua vida. Paulo vai fazer isso até o fim da sua vida. Eu estou caminhando para o fim. Em Filipenses 3. A partir do verso 3. Paulo manda essa carta para a igreja de Filipos. E ele diz: pois nós é que somos a circuncisão, né? Está falando ali a respeito daqueles que estavam tentando impor a circuncisão aos gentios. Ele diz: nós somos o nosso coração. Nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E agora ele começa a falar de si. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está falando a respeito da sua antiga vida, dali quando ele aprende com Gamaliel e ele vê os seguidores de Jesus, ele começa a perseguir, e ele está falando a respeito de uma lista, a respeito das suas qualidades. Circuncidado no 8º dia, pertencente à tribo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, fariseu, quanto à lei, irrepreensível, zelo perseguidor. Só que o verso 7 agora é a declaração. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Deixa eu falar algo aqui, irmão. Eu não estou aqui querendo ofender ninguém. Mas não sei se você já conversou com alguém que chega, não, porque eu tenho graduação nisso, pós-graduação nisso, mestrado nisso, doutorado nisso, eu trabalho em tal lugar, eu ganho não sei quanto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E não é demérito nenhum você estudar, evoluir, crescer. Faça, estude. Sabe, invista em conhecimento, invista em si, seja alguém que gosta de estudar e evoluir e crescer. Mas a grande questão é, não somos mais aqueles que estão lá fora, cegos, entendendo que mérito é aquilo que eu faço, minhas próprias habilidades, o meu próprio conhecimento. Mérito é o que Paulo está dizendo aqui. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Se tudo aquilo que você faz não glorifica a Deus, não tem mérito nenhum. Se tudo aquilo que você faz, se você tem uma lista de grandes habilidades, um currículo maravilhoso, se isso não glorifica a Deus, não faz o menor sentido. Você está vivendo como um descrente. Ele é a essência de todas as coisas. Ele é a base de todas as coisas. Ele é a estrutura de todas as coisas. Quem? Cristo. Cristo. Irmão, você pode ser o melhor e seja. Mas quando você chegar lá, você vai falar: foi por causa dele que eu consegui. Foi ele que me capacitou. Toda a sabedoria que eu tenho vem dele. Toda e qualquer habilidade vem dele. Sabe?
dos apóstolos. Paulo era o que tinha um currículo irrepreensível, inteligentíssimo, focado, esforçado, zeloso. Mas suas habilidades, perto do conhecimento de Cristo, não se torna nada. Mais do que isso, eu considero, verso 8, mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quando ele fala conhecer a Cristo, conhecer a Cristo. 10. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, essa palavra conhecer, que ela é do original grego, significa conhecer, entender, perceber, sentir, se relacionar. Conhecer a Cristo a nível profundo. O que te move tem que ser o desejo de conhecer a Cristo. Vamos lá, irmão. Era um homem inteligente. Era um homem que tinha conhecimento. Conhecia pessoas, conhecia os lugares, idiomas. E ele foi impactado de uma maneira tão grande, de que ele olha para o seu currículo, para os seus méritos e fala: isso não é nada, porque tudo que eu já conheci de Cristo, tudo que eu conheci absorver de Cristo, meu irmão, me gera um desejo de conhecê-lo ainda mais, de querer ainda mais. Querer. Eu tenho certeza que o Senhor está falando aqui nessa noite, com pelo menos uma pessoa. Eu creio. Sabe? É algo que é revelado, sobre revelação. Conhecer a Cristo é sobre revelação. Quem é casado há muito tempo aqui? Tem alguém que é casado há muito tempo? Sei lá, 20 anos, 25 anos, tem alguém? Amém. Vou usar o casal aqui na frente, como exemplo. Quantos anos vocês estão casados? 22? 22 anos. Quando o senhor casou com ela, eu tenho certeza que o senhor não o conhecia tanto como o senhor conhece hoje. Correto? Vou fazer uma pergunta delicada. O seu amor por ela hoje é maior do que há anos atrás? É menor? É maior? Muito maior. Muito maior. Sabe o que isso significa? Quanto mais você se relaciona com a pessoa, você vai conhecendo a pessoa e você vai amando mais. Amando mais. Você quer ficar cada vez mais perto. Fazer a pessoa feliz. Você agora sabe dos desejos dela, você conhece, né? Eu tenho certeza que o senhor sabe exatamente o que ela gosta e o que não gosta de comer, né? É assim, um relacionamento é assim. Eu sou casado há 16 anos. Então, sabe, eu faço um convite para você nessa noite. Se relacione com Jesus. Se relacione com Ele. Você que está aqui, jovem, adolescente, se relacione com Jesus. Quanto mais você dedica tempo a Ele,
mais você o ama e o deseja. Mais você fica feliz em estar com Ele. Mais satisfeito Ele te faz. As coisas externas já não fazem tanto, sabe? Você já não necessita tanto assim das coisas externas. Porque Ele te preenche. Davi, ele fala algo extraordinário no Salmo 23, em algumas versões diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a versão King James, ela vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele te preenche. Ele te preenche. E quanto mais você o tem, mais você o quer. Porque tudo se torna agora detalhe. Tudo se torna detalhe. Seja apaixonado por Jesus. Ame o Senhor Jesus. Deseje o Senhor Jesus. Paulo que está fazendo aqui é uma declaração de amor. Olha, eu considero tudo como perda. Tudo já não faz mais aquele sentido que fazia para mim. Eu quero conhecer. Eu quero estar com Ele. Sabe? Último texto que eu vou ler para a gente finalizar. Me perdoe, irmãos, pelo horário. Colossenses 1, verso 15. Paulo é apaixonado, irmãos. Paulo é apaixonado por Jesus. Eu acho maravilhoso que quando ele está preso, algumas cartas ele escreveu enquanto estava preso, Filipenses, por exemplo, é uma delas. E ele está numa prisão e fala assim, para quem está lá fora orando por ele: ei, alegrem-se. Alegrem-se. E ele está numa prisão, consolando quem está lá fora. Ele diz: ei, alegrem-se, porque ele está satisfeito em Deus. Ele diz: eu sou um prisioneiro em Cristo. E literalmente ele estava como um prisioneiro. Porque matou, roubou, cometeu um crime? Não. Estava cumprindo aquilo que Jesus chamou ele para cumprir. E aqui, um homem apaixonado por Jesus, Colossenses 1,15, ele diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. O desejo de conhecer a Cristo, meu irmão, ele tem que ser o combustível que te move e dá sentido a toda a tua vida. Se tem alguém aqui nessa noite que talvez esteja vivendo e tem uma certa sensação de falta de propósito ou falta de sentido na vida, eu digo para você com toda a certeza: em Cristo você encontra o propósito da sua vida. Porque é impossível alguém se aproximar dele e não ter a revelação de quem ele é e automaticamente de quem você é.
Pedro declara: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele diz: e Tu és Pedro. Desta pedra edificarei a minha igreja. E ele começa a falar a respeito de Pedro. Sabe, quanto mais conhecemos a Cristo, mais conhecemos a nós mesmos e o propósito que Deus nos chamou a viver. Eu peço a liberdade aqui, se os irmãos puderem ficar de pé. Amém?